Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui é a missionária Marta. Amados irmãos, hoje é dia 31/10/2024, 31 de outubro. Amados irmãos, como tenho falado com vocês, todas as revelações, sonhos ou palavra que o Senhor me traz ao entendimento, tenho buscado na palavra do Senhor a confirmação a respeito disso, compreende? E às vezes o Senhor tem falado coisas assim fortes para mim, porque, por exemplo, em relação como vai ser o arrebatamento, como que vai ser todo esse processo da manifestação das profecias, as revelações de alguns versículos, todas essas revelações a respeito da vinda do Senhor Jesus, eu imaginava de uma determinada forma, eu fui ensinada de uma determinada forma, eu li, eu aprendi dessa determinada forma, onde quando o Espírito de Deus começa a me revelar e me falar como vai ser as coisas, e falar muito forte em mim, muito forte no meu coração, eu começo a assustar em relação de como vai ser, porque eu vejo que é diferente da forma que eu havia aprendido. Então, eu tenho a necessidade também de buscar na palavra do Senhor e clamar a Ele pela revelação dentro da sua palavra, versículos que comprovam que realmente Ele estava me anunciando, assim como várias outras coisas ou vários outros eventos que o Senhor fala que vai acontecer, eu tenho a necessidade de buscar dentro da palavra do Senhor a revelação a respeito disso. Um evento em especial que o Senhor me falou muito, ao parecer foi no final do ano 2023, início do 2024, que o Senhor começa a me falar muita coisa diferente do que eu conhecia e me chamar também para testemunhar e para ser testemunha no fim dos tempos. Então, para mim, compreender todas essas coisas era algo tremendo. Então, eu tinha que buscar na palavra, repetindo, né? Como eu disse. E nessa época, o Senhor pede para poder chamar o exército dele a alistar, para que todo o seu povo esteja alistando. Me dá uma visão de eu vejo uma mesinha num pátio fora, né, ao ar livre, aonde existia uma pessoa com livros e nomes, né, com uma lista, e havia uma fila, e a fila não era muito grande, tá? E o Senhor falava assim: olha, são muito poucos os que estão na fila e você tem que chamar para que que o meu povo venha a alistar-se para o que vai vir, porque vocês têm que se preparar agora, vocês são parte desse exército e tem que se preparar para o tempo do fim. Então, o Senhor traz essa revelação e o Senhor me fala determinadas coisas também a respeito dos 144.000, mais para frente eu vou estar explicando e falando o que foi. Amados irmãos, tudo o que eu trouxer aqui são revelações da parte do Senhor. Amados irmãos, que se você pode soar, pode alguns entender que é inaceitável ou não ter a compreensão e ter isso como algo que não é, ou como um absurdo. Isso vocês devem levar em oração ao Espírito Santo de Deus para trazer essa revelação, se essa profecia ou se essas palavras vêm do Senhor, e se são verdadeiras ou não. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós também. Incluso o Senhor vai nos cobrar por essa responsabilidade do escutar também, porque nós temos que tomar cuidado com as coisas que escutamos. Temos que ser prudentes, e a palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 18, para não menosprezar a profecia. Então, até isso também nós vamos ser cobrados, se acaso o Senhor está falando verdadeiramente com vocês, e vocês têm
esse anúncio como falso, o Senhor vai te cobrar por ignorar a profecia que está sendo profetizada. E o Senhor também, aos que acreditarem em falsas profecias, o Senhor também vai dizer, olha, mas por que creu em algo que não é, que é falso? Se eu te dei o discernimento, por que não buscou o discernimento? Se eu dei conhecimento, por que não buscou? Porque o conhecimento, ele não vem sozinho. Você pede o dom de conhecimento, ele vem sobre a sua vida porque a unção está sobre as nossas vidas. Mas se eu não esquadrinho as escrituras e busco em oração, busco em jejum, para que o Senhor revele os mistérios, porque é o mistério que me dá o conhecimento. É o mistério que me dá o conhecer de Deus, compreende? Porque são os mistérios de Deus revelados que nos revela Ele, nos revela a sua imagem, compreende? Nos revela a sua essência. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor fala que nós temos que mergulhar na sua presença. Temos que estar mais perto do Senhor, amados irmãos. E não ter o conhecimento da letra, porque muitos têm conhecimento e muito conhecimento, mas o conhecimento baseado na letra, na razão. Não, o conhecimento meu tem que ser pelo Espírito de Deus, porque somente pelo Espírito de Deus eu vou saber se a pessoa está falando a verdade ou não, porque esses mistérios me são revelados. Então eu tenho que ter esse conhecer, esse discernimento é esse conhecer de olhar, escutar e analisar e ver se isso é verdadeiro da parte do Senhor e se isso não é verdadeiro da parte do Senhor. Em relação às coisas que eu comparto com vocês, eu sei que é o Senhor que está me falando, porque sei também quando não é Ele que está falando, amém? Porque quando o Senhor nos fala, Ele deixa uma convicção muito grande no nosso coração. E além da sua própria palavra, comprovar o que Ele está falando é verdadeiro. E toda profecia, como eu já ensinei, toda profecia que saia da boca de um profeta nesses últimos tempos, de qualquer pessoa, tem que estar baseado e fundamentado na Bíblia, na palavra do Senhor. Não pode estar fora. Se o profeta prega algo ou fala algo que está fora da palavra do Senhor, aí não vem da parte do Senhor. Agora, eu posso julgar uma profecia mal, por que posso julgar uma profecia mal? Porque eu posso julgar de acordo com o meu conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento de toda a palavra do Senhor, eu tenho um conhecimento limitado, eu julgo a profecia de acordo com esse conhecimento limitado, e não com a abrangente toda da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, vocês têm que ser muito coerentes em relação à análise, porque você não pode analisar de acordo com o seu conhecimento, porque o seu conhecimento não é abrangente. Você não conhece tudo e você não sabe toda a Bíblia. Então, se você tem dúvida em relação a algo que alguém falou, busca, a palavra-chave, busca essa palavra-chave na Bíblia, vai aparecer os versículos que fala a respeito disso, e você analisa todos os versículos. E analisando todos os versículos, você vê se tem sentido essa palavra que você está recebendo. Isso tudo para a glória de Deus, amados irmãos. Nesse tempo, nós já estamos num tempo perigoso, onde há uma... A palavra hoje, ela está sendo adulterada. Compreende? A verdade está totalmente adulterada. Vocês vão ver pregadores, às vezes até pastores das suas próprias igrejas, pregando uma maravilha, dentro da adulteração do seu conhecimento, dentro do que ele imagina a respeito dessa palavra, e não no sentido verdadeiro que realmente está. Porque sempre quando o pregador ele vai dar uma palavra, ele faz uns enfeites, e às vezes esses enfeites nos leva a pensar e a compreender mal a palavra do Senhor.
Ao invés de nos acercar aos mistérios do Senhor, nos afasta dos mistérios do Senhor. Então, em relação a isso, vocês devem ser coerentes e prudentes. Amém? Para saber que tipo de alimento eu estou recebendo. Estou recebendo verdadeiramente um alimento que é a palavra do Senhor, verdadeiro e sólido? Ou estou recebendo enfeites ou injeção de ânimo? Eu tenho visto no Brasil, principalmente, uma crescente onda de pregadores cheios de injeção de ânimo. Molda determinados versículos e usa determinados capítulos inteiros ou livros inteiros para simplesmente dar injeção de ânimo às pessoas. Nós temos que dar-nos ânimo, sim, temos que dar-nos ânimo um ao outro, como a própria palavra diz, mas a verdadeira palavra, ela não pode ficar para trás. Eu tenho que entregar essa verdade para as pessoas. Eu tenho que entregar o que o Senhor quer entregar para esse último tempo. O que o Senhor está chamando de falsos profetas nesse último tempo é todo aquele que não está alienado com o tempo do fim nesse momento. O Senhor tem uma passagem que fala que o Senhor chama de falsos profetas aos que pregam paz no tempo que o Senhor quer trazer guerra. Então, você vê um cenário apocalíptico acontecendo, você vê várias profecias cumprindo na risca e muitos pregadores pregando sobre outras coisas que não são importantes para esse momento. O importante para esse momento é acordar a igreja. E muitos cristãos buscando injeção de ânimo. Até mesmo não só os pastores que pregam, mas também os irmãos que escutam. Porque os que escutam hoje em dia, eu tenho visto isso, muitos buscam coisas para escutar de acordo com o seu desejo. Porque não querem escutar o que Deus quer falar com eles. Não quer escutar correção, não quer escutar a palavra de verdade. Quer escutar solamente o que amacia os seus egos. Tá entendendo? Então, quer que a palavra molda a sua necessidade. A sua necessidade física, a sua necessidade emocional e a sua necessidade material. Muitos querem moldar a palavra à sua necessidade material. Como eles têm mais necessidades, estão tão carnais que têm mais necessidade do material, então buscam pregadores que eles pregam somente injeção de ânimo para e os guie em relação ao empreendedorismo, em relação ao crescimento, como atingir as metas que eles têm materiais. Mas na realidade, o que o Senhor quer nesse momento? Seu crescimento espiritual. Porque da sua maturidade espiritual depende a salvação. A salvação depende da sua maturidade espiritual e da sua compreensão agora dos mistérios e das profecias que estão acontecendo nesse tempo do fim. Compreende? E muitas pessoas que estão buscando essas pregações que amacia o ego, eles estão cegos, porque eles não vê outra coisa, além das suas próprias necessidades carnais. A minha necessidade hoje o que o Senhor está chamando? Está nos chamando para fora da Babilônia, está nos chamando para prepararmos porque Cristo vem. Está nos chamando para preparar esse corpo de carne, porque esse corpo ele vai sofrer uma transformação. E para passar por essa transformação, eu necessito preparar-me espiritualmente. Agora eu te pergunto, estamos realmente preparados espiritualmente para o que vem? Porque preparar espiritualmente não é somente em algum término, mas principalmente em relação de mudar a minha forma de pensar.
da transformação e a renovação da minha mente, como diz Paulo. Por quê? Porque a mente de vocês está ocupada com as coisas desse mundo. A mente de vocês estão amando mais a Babilônia. E quando o povo saiu do Egito, necessitou deixar o Egito para trás. E muitos deles carregaram o Egito neles. E por haver carregado o Egito dentro deles, sofreram consequências. Agora não tem como carregar a Babilônia dentro de nós. E se você carrega ainda a Babilônia dentro de vocês, vocês vão entrar para uma grande tribulação e vão ter que passar pelos 3 anos e meio da semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio, que é esse tempo onde vai haver grande tribulação para serem passados por fogo e purificados. Por quê? Porque não se prepararam antes, porque não purificaram antes, porque não se santificaram antes, porque estavam com sua mente totalmente ocupada nas coisas desse mundo. O que nos separa de Deus é a condição da minha mente. Eu tenho a minha mente ocupada com os afazeres desse mundo e não me conecto com a presença do Senhor. Não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Você pode continuar fazendo suas coisas, tendo a sua empresa, tendo todas as suas coisas, mas vocês precisam colocar Deus em primeiro lugar. Amados, se vocês andam nesse desespero por ter e por conquistar as coisas vão vir pela sua força, porque você faz força para conquistar. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vêm para você pelo Espírito de Deus, porque Deus tem a necessidade de te abençoar, porque você colocou Ele em primeiro lugar. Então as bênçãos vêm, elas chegam, elas correm atrás de você. Você não precisa fazer tanto esforço, mas o Senhor, Ele vem e traz a solução que você necessita. Você não precisa ficar desesperado, se desgastando mentalmente, psicologicamente com esse determinado problema que surgiu na sua família. Você mantém a sua confiança firme e o problema automaticamente se resolve, porque Deus traz a solução para esse problema. Então, amados, ocupar a minha mente é ter essa preocupação exagerada com determinadas coisas. É falta de confiança em Deus. Você confia na sua própria força, então é a força do seu trabalho, é a força do seu trabalho, do seu esforço, né? Do seu músculo, que vai te dar as coisas materiais. Então você está confiando na sua força e no seu poder. Você não confia em Deus para poder trazer e prover para a sua vida. Então aí você tem um Deus já na sua vida que compete com o próprio Deus. Deus fala que nós não devemos ter 2 senhores, devemos ter um só Senhor, porque senão eu vou amar um mais que o outro. E é evidente na vida das pessoas amarem o mundo mais que a Deus, e esse se tornar Senhor nas suas vidas. Glória a Deus, aleluias. Então, orando ao Senhor em relação à revelação, algo que o Senhor me falou, que eu vou citar daqui a pouco. Depois de todo esse tempo, o Senhor me trouxe a palavra e fazendo compreender. Eu falei com vocês a respeito do 144.000, que o Senhor havia revelado que eles seriam separados em grupos, em 2 grupos, tá? Falei a respeito do grupo de Elias, o grupo de Moisés, e falei também, né, o Espírito Santo de Deus me instruiu a falar que eles são separados de 2 em 2, tá? E aí encontrei versículos bíblicos que comprovam isso. Vamos analisar primeiro para que vocês saibam algo deixa eu ver, deixa eu achar o versículo aqui. Glória a Deus, aleluia. Espera aí um pouquinho. Só um minutinho que eu quero dar esse versículo primeiro. Amém? Para vocês compreenderem. A palavra do Senhor, ela fala que
que não existe nada novo debaixo do céu e que tudo se repete. Tô buscando o versículo aqui, não tô encontrando. Eu acho que estava na outra pregação. Que tudo se repete, né? Que não existe nada novo, que tudo se repete. Eclesiastes 1:9, lembrei do versículo. Eclesiastes 1:9 fala, amém? Que não existe nada novo debaixo do sol e que tudo se repete. Glória a Deus por isso, amados irmãos. E que o que é que foi, voltará a ser, compreende? Tudo que foi feito, voltará a ser feito novamente. Traduzindo o versículo, seria esses os significados. Amém, amado irmão? Então, o Senhor mostra aí que tudo o que já aconteceu, acontecerá novamente. Então, o Senhor nos mostrando para estarmos atentos ao Velho Testamento, as coisas que passaram, porque novamente passará todas essas coisas, né? Na grande tribulação, o que vai mudar, o próprio versículo fala aí, que vão ser tão terríveis ao ponto que ninguém viu a grandeza de tudo que vai acontecer, compreende? Vai ser algo assim bem espantoso, mais do que aconteceu anteriormente, mas vai ser igual, vai voltar a ser. Então, analisando dentro desse ponto de vista, por exemplo, Crônicas, por exemplo, Levíticos, Êxodo principalmente. Então, você vê, por exemplo, em Êxodo, todo o Apocalipse, todos os sinais, né, que acontecem em Apocalipse, você vê em Êxodo, né, ou seja, Apocalipse fala de tudo que aconteceu em Êxodo, né, então isso vai manifestar as pragas, a água transformando em sangue, Elias fazendo parar de chover, indo atrás dos profetas de Baal. Então, você vê que tudo isso vai acontecer na grande tribulação, através das testemunhas, não? Mas a ordem das coisas também, e como o Senhor vai colocar tudo isso, você vê, por exemplo, as primícias, a manifestação das primícias. Quando você lê Levítico, nas primícias, os 144.000, você vê, por exemplo, o Senhor falando a respeito da colheita, como era feita a colheita da cevada primeiro, depois do trigo, depois eles olhavam e viam que os trigos verdes também necessitavam ser colhidos, mas os trigos verdes necessitavam passar pelo fogo. Então, você vê a representação, por exemplo, da cevada, que são as primícias, e da cevada que é tirado a farinha para poder, e colocado azeite nessa cevada para poder apresentar no altar do Senhor. Então, tá falando dos 144.000. Você vê o trigo, que é a igreja, tá? Que é os santos que estão preparados, tá? Os que estão já remidos, lavados no sangue do Senhor Jesus, tá? Que é um trigo que está maduro, e que tem que ser retirado, e você vê os trigos que ficaram para trás, que são os trigos verdes, e os trigos verdes em Israel, eles pegam esses trigos, colhem eles aí por último, tá? E leva eles no fogo, e no fogo eles chegam à maturação necessária. Então, é isso que vai acontecer com as pessoas que ficarem para a grande tribulação. A igreja, as virgens prudentes que não se prepararam, elas estavam verdes ainda, não podiam ser colhidas, porque elas não alcançaram a maturidade espiritual, tá? Não buscaram essa maturidade espiritual, não buscaram esse crescimento, ficaram atrás de prosperidade, ficaram atrás de coisas desse mundo, então não se prepararam, ficaram verdes espiritualmente e agora vão passar pela grande tribulação, conforme diz Apocalipse, vão passar pelo fogo para ser purificados. Fogo de quê? De provas. Para ser purificados e lavados, porque estavam verdes. Então, você vê perfeitamente como vai ser feito a colheita.
amados irmãos. Mas a colheita também, ela é colocada em tempos proféticos. Tudo na profecia é colocado em tempos proféticos, tá? O Senhor tem um tempo para manifestar isso. E pode ser tempo de meses, pode ser anos, tá? Para abrir e fechar uma determinada profecia e entrar para outra, dependendo do que é. Você vê Apocalipse, você vê toda a palavra cheia de profecia, cheia de eventos para acontecer, onde muitos eventos se cruzam. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que eu quero... Meu Deus, eu estou mudando totalmente de tema. Outra coisa que eu quero deixar para vocês é em relação aos versículos que você lê. Por exemplo, Mateus 24, por exemplo. Se você lê decorrido o Mateus 24 do início até o final, você entende que é um texto só e que é num tempo só? Não, Mateus 24 tem vários tempos aí proféticos. Então, por exemplo, você pode pegar um versículo, ler um versículo, ele está localizado antes da grande tribulação, e o próximo versículo que você lê está localizado na grande tribulação, tá entendendo? No final da última semana de Daniel. Então, e aí você vê outro versículo que está localizado em outro tempo totalmente diferente, porque a Bíblia está fora de ordem em relação a tempo, tá? Por quê? Porque o Senhor mesmo disse uma profecia que teria que cumprir. Ninguém saberá a hora nem o dia. Então, essa profecia também tem que se cumprir. E para cumprir essa profecia, por isso que ele não nos mostra esse tempo. É fácil saber o tempo da vinda do Senhor? Sim, não é difícil saber o tempo da vinda do Senhor. Mas ele não nos deixa saber, tá? Se você analisar a Bíblia numericamente, tá? Se você analisar as 70 semanas de Daniel, você vai chegar a um denominador comum em relação a tempo. Se você analisa Salmos 90 e 10, você já vai ter um tempo também claríssimo. Se você vê Gênesis 6, não lembro o versículo, que fala a respeito, não contenderei o meu espírito para sempre com um homem e a sua idade será de 120 anos, está falando de 50 jubileus. E 50 jubileus já vai dar 50 jubileus agora, 50 jubileus, porque 120 jubileus, desculpa, 50 jubileus, não é 50, é 120. 120 jubileus vezes 50, porque são 50 anos, isso eu estou confundindo. Cada jubileu são 50 anos, de 50 em 50 anos se celebra o jubileu. Então, a cada 50 por 120 dá 6.000 anos. Então, o Senhor está dizendo, não a idade minha, não vou viver 120 anos, porque o Senhor não vai dar uma palavra que a ciência não prove também. E se você buscar a estatística de vida do homem, a minha estatística de vida é de 70 a 80 anos, mundialmente. Então, qual que está falando realmente da minha geração? Da idade de vida de um homem? É o Salmo 90, 10, que a sua geração é de 70 a 80 anos. E Gênesis está falando do tempo de vida do homem na terra, que serão 6.000 anos, 120 jubileus. 120 anos são 120 vezes 50 anos, que dá 6.000 anos. Glória a Deus. Aleluias por isso. Então, se você vai analisando tudo, tem como você saber mais ou menos a vinda do Senhor Jesus, mas o dia e a hora ele não vai revelar, tá? Glória a Deus, aleluias. Então, amados, eu estava buscando essa revelação e o Espírito me trouxe. 1 de Crônicas 24:1 fala, também os filhos de Arão foram distribuídos em grupos. Eu não tinha falado a respeito dos grupos, dos 144.000 que ia ser distribuídos em 2 grupos, de 2 em 2. Os filhos de Arão também foram distribuídos em grupos. Também, não falaram foram distribuídos eles em grupos. Não, falou também. Por quê? Porque alguém também vai ser distribuídos em grupos.
E Arão vai apontar, o sacerdócio de Arão aponta para o sacerdócio, o sumo sacerdócio de Jesus e o sacerdócio santo dos 144.000, que também são chamados para sacerdotes e reis, para a manifestação de ser sacerdotes no templo do Senhor para a eternidade. Vamos aprender sobre isso. Então, o que era a função do sacerdote? Estar no templo oferecendo sacrifício, levando azeite e mantendo a lâmpada acesa. O que as testemunhas vão fazer no último tempo? Oferecer suas vidas em sacrifício, suas próprias vidas, porque vão ser mártires. Vai levar o azeite no altar do Senhor, porque eles, no versículo fala que as duas oliveiras vertem azeite sobre as lâmpadas e mantém as lâmpadas acesas, a igreja, o povo do Senhor, tá? Então, eles são os que vertem. Aqui tá falando, apontando para as duas testemunhas, para os 144.000 também, que tem essa função. A cada mês, aqui em Crônicas, né? A cada mês, Davi, ele instituiu 24 sacerdotes para cumprir com os 12 meses do ano, tá? E ele instituiu de 2 em 2, tá? Assim como as testemunhas vão estar pregando também de 2 em 2. Davi faz essa divisão de cada mês e ele colocou 24.000 sacerdotes por mês, dando por ano 288.000 sacerdotes. E é interessante que o que eu quero contar para vocês é isso. Nesse início do ano, o Senhor, eu comecei a ler muito a respeito desses 2 versículos, e eu, quando lia Apocalipse 7 e lia Apocalipse 14, eu via uma linha no meio dos 2 versículos. E eu sentia fortemente no meu coração que algo o Senhor estava me dizendo, que havia 2 grupos de 144.000, e eu não compreendia. E o Senhor, o Espírito, insistia comigo que havia 2 grupos de 144.000. E eu falava, Senhor, mas nesse texto aqui fala que aqui são 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribo. Mas aqui também, não sei o que acontece, mas algo me fala que são 2 grupos. E o Senhor, o Espírito, nessa manhã, o Senhor me falava assim, chama eles, faz um vídeo, chama eles e fala tudo que eu estou te mostrando agora. Eu falei, como que eu posso chamar e falar todas essas informações que o Senhor está me dando, que são 288.000, se eu não tenho base bíblica para poder explicar isso, Senhor? Agora eu não tenho os versículos, me mostra onde que está escrito isso, Pai. E eu olhava, eu lia, e eu não conseguia encontrar a informação. Não era o tempo para trazer essa informação. Mas o Senhor colocou uma necessidade que tem que ser compartilhada, essa informação. Então o Senhor virou para mim, o Espírito virou e disse para mim assim, quantos guerreiros, quantos gideões eram, Marta? Eu falei 300. Ele falou assim, 300 é o meu número. Lembra desse versículo, Marta, que tudo o que aconteceu acontecerá novamente? Eu não vou falhar na minha palavra vai se cumprir ao pé da letra. E todas essas profecias do Velho Testamento vai acontecer no último tempo. E eu falei, Senhor, 300, mas como assim? Porque 144 mais 144, 288, faltam 12. E aí o Senhor falou assim, quantos apóstolos eram? Eu falei, 12, Senhor Deus, isso está correto, Senhor? Isso é loucura para mim, Senhor. Falar isso é loucura, Pai. E o Senhor dizia que sim no meu coração. E eu me contive, né, para não entregar isso e não levar ninguém a equivocar e não me equivocar também. Glória a Deus, aleluia. Mas aí eu vejo esse texto de Crônicas 24, Davi separando 24.000 por 12, dá 288.000 soldados de 2 em 2. E o Senhor vem e me diz, olha, aí tá. Eu estou chamando também 144.000 mártires cristãos, que também vão passar pela grande tribulação.
Então, vai ser 144 mil israelitas, descendentes de Israel, que eu escondi, que são as primícias, que são os remidos, que são do meu exército, e tenho 144 mil que são dos gentios. Eu fiquei estarrecida, fiquei assustada com essa informação. Por isso eu peço vocês para pedir confirmação ao Senhor sobre isso em nome de Jesus. Eu estou compartilhando porque é o que o Senhor me pediu para fazer. Amém? Então, em Crônicas, 1 de Crônicas 27:1, fala assim: estes são principais dos filhos de Israel, chefes de família, chefes de milhares, de centenas e oficiais, que servia ao rei em todos os seus negócios, de divisões que entravam e saía cada mês durante todo o ano, sendo cada divisão 24 mil. Glória a Deus. Então, amados, aqui nós vamos estar no final do tempo a serviço do rei, tá? E seremos divididos de 2 em 2 para poder fazer essa grande colheita. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu quero colocar uma observação aqui que o Espírito está me fazendo lembrar de um versículo. Existe um versículo na Bíblia que fala o seguinte, que os anjos tinham a necessidade, eles queriam fazer a obra, eles queriam pregar o evangelho e não lhes foi permitido porque isso é uma função nossa, tá? Uma função nossa que o Senhor deixou para nós. Quando vocês lerem algum texto, vocês lembrem disso, em nome de Jesus. Em Isaías 66:21 fala assim: e também deles eu tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Que bonito. Então, também deles eu tomarei para sacerdotes e levitas. Glória a Deus, aleluias, amados irmãos. O Senhor também tomará de vocês, alguns de vocês, para sacerdotes e para levitas também, nesse último tempo. Glória a Deus. Em 1 de Crônicas 24:10, fala a respeito da oitava casa, né? A oitava base. E a oitava, Abias, era o 8º sacerdote. Fala a respeito do 8º sacerdote. E Abias era descendente de Arão, tá? E na divisão dos meses aí, quando Davi faz essa divisão dos meses, ele ficou na 8ª divisão, tá? E essa casa oitava, ou chamamos de base oitava, essa base, tá? De sacerdotes, essa base é muito importante, inclusive para o nascimento de Jesus e para a manifestação dos 144 mil. Por quê? Porque Abias era descendente de Arão, tá? E Arão era o sacerdote, era o que o Senhor escolheu. E Jesus vem de Arão, amados. Jesus vem da descendência de Arão. Para ser o sumo sacerdote, ele veio dessa linhagem real, tá? Essa linhagem de sacerdote. E na divisão dos meses, serviu Abias, neto de Davi. E Abias era também neto de Davi, descendente de Davi. Então, você vê a descendência aí até chegar ao Senhor Jesus. Vamos ver que mais para frente o Senhor fala. Então, a classe ou grupo sacerdotal qual pertencia Zacarias, amados, o pai de João Batista, também caiu na 8ª sorte, na 8ª casa. E assim tocava servir durante 4 meses do ano lunar, no 4º mês. Então, você vê as datas que falam aqui são proféticas e importantes para a manifestação dos 144 mil,
para a entrada na grande tribulação, tá? Você pode analisar em relação a isso, que você vai encontrar mistérios fortíssimos em relação a isso. Então você vê que Zacarias, o pai de João Batista, era descendente de Arão também. Por isso ele era sacerdote nesse tempo. E na tradição judaica havia de ser Páscoa, na celebração que havia dia 14 de Abib, mês de Nissan, o mês de abril. Esse é o 4º mês, tá? O mês de abril, o mês de Abib. Então, quando Davi faz essa separação nesse tempo atrás, para que os sacerdotes, 24.000 por mês, sirvam no templo, esses 288.000 sacerdotes, quando ele faz essa separação desse tempo até o nascimento de João Batista, o anjo vir até Zacarias para poder anunciar o nascimento do João Batista, se passou 1000 anos, tá? Que o rei Davi havia estabelecido essas ordens para os sacerdotes, para oficiar no templo. Então, a classe do sacerdote Zacarias também era a 8ª, e também ele atuava no 4º mês, que era o mês de Abib. Esse mês é muito importante e é o mês profético. Então, vamos ver Lucas 1:5. Houve, nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era filha de Arão, era das filhas de Arão, e se chamava Elizabeth. Amados, aqui os dois pertenciam à família de Arão, tá? Eles eram parentes e se casaram. Então, os dois são sacerdotes, são famílias sacerdotais. A mulher dos sacerdotes, na palavra do Senhor, em Levíticos, você vai ver que ela não pode se contaminar também. Ela também é um nazareu, ela é consagrada a Deus. Então, ela não pode, e a filha dos sacerdotes, quando é mulher, ela não pode se casar com qualquer homem, para não contaminar o sacerdócio, para não haver contaminação. Então, ela era separada também. A Bíblia não a declara como sacerdotisa, mas ela tinha a unção sobre a sua vida também, porque ela exercia o nazareu de Deus, ela era consagrada a Deus, ela era separada a Deus. Ela tinha regras para poder seguir, ela tinha regras, ou seja, formas para poder servir ao Senhor também. Ela tinha limitações na sua vida, tá entendendo? Aí vamos voltar ao texto. Maria, a mãe de Jesus, era prima de Elizabeth. Como prima de Elizabeth, se Elizabeth era família de Arão, Maria também era descendente de Arão, descendente da família sacerdotal. Tá entendendo? Porque Jesus vem com todo esse, além de ser filho de Deus, só isso bastava. Mas para os homens, ele necessitava nascer e ser descendente de Arão, assim como José também era. Então, amados irmãos, eles eram descendentes de Abadias, que era neto de Davi. Abadias era neto de Davi. Você vê, por exemplo, eles atuando na mesma casa, na 8ª. Jesus também cai na mesma sorte, na mesma casa, tá? Na mesma, como que é o nome que eu falei? Na mesma classe, na 8ª classe. E também ele, no caso, se ele tivesse vindo para exercer um sacerdócio terreno, ele ia servir no templo no mês de Abib, tá? Mas ele não veio para exercer sacerdócio terreno, ele veio exercer o sacerdócio eterno, na eternidade.
E o interessante também, que o Espírito Santo me revelou, porque ele falou assim, Marta, eu mando de 2 em 2. Eu falei, sim, Senhor, mas o que o Senhor, eu sei, mas o que o Senhor quer falar com isso? Ele me disse, Jesus também andou de 2 em 2. Eu falei, sim. Ele disse, sim. João e Jesus nasceram no mesmo tempo para exercer esse sacerdócio no mesmo tempo. Porque, consequentemente, sendo filho de Zacarias, que era sacerdote, o sacerdócio caía sobre João Batista também. Então, ele foi sacerdote de acordo com a lei de Melquisedeque. Mas ele, através do Espírito Santo de Deus, veio quebrar esse sacerdócio terreno. Porque João, ele não exerceu o seu sacerdócio de forma carnal, ele exerceu o seu sacerdócio de forma espiritual, compreende? E de forma espiritual, assim como Jesus exerceu o seu sacerdócio, ele não veio como sacerdote, mesmo sendo, compreende? Ele não atuou como sacerdote, mas atuou como servo. Então, os 144.000 também, eles vão exercer sacerdócio na última semana terreno. Eles não são sacerdotes para esse tempo. Eles são sacerdotes para um tempo eterno. E nesse tempo, lembra que os humildes, eles são exaltados, né? Glória a Deus, aleluias. Eu ia falar algo e esqueci, mas o Senhor vai trazer a memória se é necessário. Lucas 1,13 fala assim, mas o anjo de Deus, o anjo falou a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Elizabeth dará à luz um filho, chamará o seu nome João. No 14 fala, e terá gozo e alegria, muitos regozijarão do seu nascimento. 15, porque será grande diante de Deus. Não beberá vinho nem cidra. Por quê? Porque ele é Nazareu de Deus. As pessoas consagradas ao Senhor, o Senhor coloca determinados coisas, nazareus, para poder fazer, por exemplo, Nazareu de não cortar o cabelo como Sansão, tá? O Senhor pode pedir aqui, João, ele não tomava álcool, tá entendendo? Ele vivia uma vida simples, ele vivia no deserto. Então, aí você olha e fala assim, nossa, que sacerdócio é esse? Hoje nós, às vezes, queremos sempre aparecer com o que pensamos que o Senhor está nos dando, tá? E queremos ser sacerdotes e reis nesse tempo. Tem muitos que têm se levantado com sacerdócio no mundo e têm crescido. E muitos têm regalado os olhos para eles e falado, uau, esse é um grande homem de Deus. Mas na realidade, Jesus e João Batista mostrou totalmente ao contrário do que muitos estão mostrando. Tá entendendo? Então, viver numa vida de consagração, viver uma vida de Nazareu. Isso é ter verdadeiramente a presença do Senhor. E aí fala, e será cheio do Espírito Santo mesmo desde o ventre da sua mãe. 16. E fará que muitos dos seus filhos os filhos de Israel se convertam ao Senhor, Deus deles. 17. Irá diante dele com o Espírito e João irá diante dele com o Espírito e o poder, ou seja, Deus, irá diante dele com o Espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar, para quê? Para ser sacerdote nesse templo aí, nessa época? Não, para preparar. O que somos? Sacerdotes para preparar ao Senhor um povo bem disposto.
para preparar o coração do povo para a vinda do Senhor Jesus. Nós temos que ser sacerdotes hoje, exercer o que Deus colocou sobre as nossas cabeças, a unção que Deus colocou sobre as nossas cabeças, para preparar o povo para a vinda do Senhor Jesus. Muitos estão usando o que Deus colocou e a unção e a sabedoria que Deus colocou para preparar para eles mesmos, para eles ser grandes, ser os maiores do Brasil, ser o melhor e maior pregador do Brasil, que fala mistérios, mas não somos colocados para isso. E muitos que o Senhor levantou e colocou no auge, que apareceu para todos no Brasil inteiro, hoje a única coisa que quer fazer política é usando toda a sua influência para influenciar a outros, para colocar suas mentes em coisas mundanas, aonde deveríamos estar influenciando as pessoas a colocar a mente na salvação, porque Jesus está vindo, a mudar e transformar a sua mente nesse momento, em relação a pensar que tenho que me preparar, tenho que me santificar e tenho que deixar todos esses desejos e essas coisas desse mundo, porque isso não vai me dar salvação. Vamos voltar aqui no 17, Lucas 1,17. Irá diante dele com o espírito e o poder de Elias. O que está falando? Está falando que o poder de Elias e o espírito de Elias estava sobre João. E aí depois os apóstolos perguntam, Jesus, é necessário que o Elias venha? Porque a palavra fala, e Jesus fala assim, Elias já veio, amor, e vocês não reconheceram eles. Aí os apóstolos perceberam que era João que estava no espírito de Elias. Essa é a mesma condição que os 144.000, as duas testemunhas, vão pregar no último tempo, no poder e no espírito de Elias, porque, ó, Zorobabel, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, poder do meu espírito. Eles não vão fazer coisas que eles, por sua cabeça, ou falar coisas pela sua cabeça. Vão falar de acordo com o que o espírito manda falar. Vão fazer de acordo com o que o espírito manda fazer, porque vão estar no poder e na força de Elias. E foi assim que João atuou no seu ministério. E o ministério de João é o retrato do ministério dos 144.000, as duas testemunhas, no final dos tempos. É João. Quando fala João, você pode lembrar dos 144.000, você pode lembrar automaticamente das duas testemunhas. Porque João foi a voz que clamava no deserto. Por isso que você vê essa simbologia toda de João vivendo no deserto. E Isaías essa palavra de Isaías que fala a respeito de Emanuel, né, que será chamado Emanuel, que não tem nada a ver com o nome de Jesus, porque Jesus não se chamou Emanuel, ele foi registrado como Yeshua, esse é o nome verdadeiro de Jesus. E todos falam, não, mas é Deus conosco. Sim, é o nome de Deus, Emanuel também é Deus conosco, mas há um mistério profundo em relação a isso, porque está apontando também para as duas testemunhas e fazendo uma relação com João, que comia mel e estava no deserto. Por isso Isaías diz, ó voz que clama no deserto, porque a voz que clama no deserto é o espírito de profecia, o espírito de profecia. Quem é o espírito de profecia? O espírito de profecia é o espírito de Elias, não o espírito necessariamente, mas com o espírito e o poder de Elias, tá? Na mesma unção, tá falando de unção, tá? Na mesma unção, na mesma segurança. Amém, amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, você vê a gestação de Isabel, vamos voltar para o texto. Você vê a gestação de Isabel, né, que começa mais ou menos em agosto, e ela se completa 9 meses em abril. Justo em abril nasce João, no mês de Abibe. Por que está apontando o nascimento de João para o mês de Abibe? Porque Abibe é o mês do nascimento.
Abib é o mês aonde estamos entrando na primavera. E Jesus fala a respeito da primavera numa profecia também. E ele fala, olha, fala a respeito da videira, que está começando a dar as suas primeiras folhas. Isso, quando a figueira ela começa a brotar, primeiro que a figueira não dá, ela vai dando o grelinho, vai saindo frutos. Então são primeiros frutos, tá? Quando ela começa a brotar, aí começa a sair os figuinhos pequenininhos. Tá falando dos primeiros frutos, o Senhor Jesus. E os primeiros frutos começam na primavera, porque é na primavera que começa a brotar. Começa a brotar, não é? A enverdecer. Então, o Senhor Jesus fala, olha, orem para que não a fugida de vocês não seja no verão. O Senhor Jesus está falando de tempo. Ele mesmo está falando de tempo. Olha, vocês não saberão o dia nem a hora, mas olha o tempo aqui. Eu estou mostrando para vocês o tempo. Então, o Senhor Jesus é muito tremendo, né? Glória a Deus por isso. Então, você vê o nascimento aí. Você vê muitos, simbolicamente, a palavra sempre falando, nos apontando para o mês de abril. Nos falando a respeito do nascimento. E em Apocalipse, você vê o nascimento do filho varão, da segunda mulher, né? Porque aí falam de 2 mulheres e 2 filhos varão. O primeiro se relaciona a Jesus, porque está falando de Maria que fugiu para o deserto. Depois você vê o texto, analisa bem o texto e você vê que o texto segue, muda de assunto, tá? E só depois chega nessa outra mulher, que é a igreja, que tem que fugir para o deserto nas asas de águia. Esse é o nascimento do segundo filho varão. E o segundo filho varão de Apocalipse 12 é o filho varão do último tempo, o filho da mulher. Por que filho da mulher? Filho da igreja. Porque os 144.000, tanto das 12 tribos de Israel, são cristãos que seguem a Cristo, são seguidores de Cristo, então nascidos de novo em Cristo e que nascem da igreja, são partes da igreja que nasce da igreja. Por isso nasce da mulher esse filho varão, que são os 144.000, que você vê essa analogia bíblica e você compreende que o nascimento do filho varão vai ser no mês de abril, no mês de Abib, que eles vão nascer. Eles vão começar a atuar, tá? Então, você vê o tempo aí, a indicação de tempo para o início da grande tribulação, porque eles vão atuar também 3 anos e meio, esse é o tempo de ministério deles, das 2 testemunhas. E eles vão estar no tempo do anticristo, para fazer frente a tudo isso, para poder resgatar o trigo verde que ficou. Porque ficou trigo verde, necessita passar pelo fogo, mas vai haver uma quantidade de demônios muito grande na terra, porque o tempo das trevas vai estar. Eles são autorizados a reinar aqui, então eles vão reinar com todas as forças, tá? A parafernália deles, todos os governadores, os seus seguidores humanos, tudo que você pode pensar a serviço dele, que serve a ele, vai estar atuante nesse tempo. Então, o Senhor também necessita colocar um exército dele atuante nesse tempo também, para guardar os que ficaram. O trigo verde que ficou e que vai estar passando por essa prova de fogo nos 3 últimos anos e meio da semana de Daniel, que nós chamamos de grande tribulação, amados. Para de falar que 7 anos é tribulação, que 7 anos é grande tribulação. Para com isso, porque você está se equivocando, está levando a equivocar outras pessoas também. Por favor, irmão, separa a semana de Daniel, porque ela em Apocalipse, para qualquer pregador, você lê. Ela é separada várias vezes, tempos, metade de tempo. Você sabe que são 3 anos e meio. Depois fala 46, esqueci agora. Depois fala, Daniel fala, depois fala em Apocalipse de novo a respeito do ministério das 2 testemunhas, o tempo que vai atuar. Então tá a semana claramente separada.
E está em Mateus 24 completamente separado, tribulação, e depois entrarão e os entregarão a grande tribulação. Os entregará essa pequena tribulação que vamos passar, vai entregar a uma grande tribulação, ou seja, vai entrar no tempo da grande tribulação. Glória a Deus, aleluia, por isso, não? Amados, vamos seguir aqui com esses mistérios, para não tomar muito tempo. Apocalipse 1, 6, 8 fala assim: nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, ou seja, a glória, o império, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, reis e sacerdotes é para o Pai e para sempre, tá? Em Hebreus 4,14 fala assim: portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Então, aqui você vê dois sacerdotes. Você vê o sacerdote que ele vai nos fazer sacerdote, porque foi ele que nos fez sacerdote. E ele aqui em Hebreus declara que ele é o sumo sacerdote, tá? E aí no 5, Hebreus 4, 5, olha o que fala. Assim que tão pouco Cristo se glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote. Ele não foi lá no templo e falou: olha, eu sou sumo sacerdote, eu sou o que veio, olha aqui, eu vou usar todos os meus dons, porque ele era filho de Deus, ele tinha todo o poder. Ele podia ter feito isso. Ele não fez, porque o plano dele era muito maior, de resgatar eu e você, que somos os gentios, de dar salvação no tempo devido, porque não era o tempo de dar salvação. Então, pela misericórdia dele, tudo essas coisas foi feito. Senão que ele falou, né? Deus falou com ele: tu eres o meu filho e eu te engendrei hoje. No 10 fala assim: e foi declarado sumo sacerdote. Então, só depois que ele morreu, que ele foi declarado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os 144.000, os sacerdotes para sempre do último tempo, os que o Senhor vai levantar como sacerdotes e reis, que são os mártires do último tempo, eles vão pregar e viver uma vida de humildade, uma vida de renúncia, ao ponto de entregar suas próprias vidas. Mas o Senhor prometeu que eles iam ser também sacerdotes para sempre, segundo a lei de Melquisedeque, segundo a própria palavra. Então, o Senhor, ele não vai deixar de cumprir a sua palavra, nenhuma vírgula, nem um ponto ele deixará de cumprir. Ou seja, ele não vai alterar um ponto, alterar uma vírgula, ou deixar de cumprir um versículo, ou uma coisa ou outra. Tudo na palavra vai ser considerado e é considerado pelo Senhor. Por isso, nós temos que ter esse discernimento quando eu vou julgar alguém, porque a palavra do Senhor fala: com juízo que eu julgar, que eu estou julgando alguém, eu serei julgado também. Quando você for julgar alguma pregação, ou julgar alguma profecia, você tem que analisar conforme a palavra do Senhor para não julgar mal. Porque se você julga mal o que eu estou falando, o que eu estou entregando, você vai estar se condenando a si mesmo, porque a palavra do Senhor é clara em relação a isso, que nós vamos ser julgados conforme o julgamento que nós julgamos. Então, eu tenho que ser bom juiz também em relação a isso. E como sou bom juiz? Existem determinadas coisas que eu não julgo, porque eu não estou aqui nesse tempo como juiz para julgar nada. E eu analiso como? Com o discernimento do Espírito do Senhor. Eu sei o que é e o que não é. Mas para isso, como eu expliquei, temos que ter o conhecimento. E conhecimento vem o quê? De Deus. Porque Ele que me dá o conhecer. É o Espírito dele que me dá o conhecer. E para isso eu tenho que buscar. Então, João Batista também é descendente de sacerdote, de Zacarias, o sacerdote, que servia na 8ª ordem e no 4º mês de Abib também. João nasce no mês de Abib, que é o mês de abril, e é também sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. Então, manifestou o seu ministério no meio do povo. Ele também não saiu correndo para ir servir. Ele tinha o direito de ir servir lá. Conforme a lei desse tempo,
ele podia entrar, porque o pai dele também era sacerdote e ele era da linhagem, ele tinha o seu lugar reservado lá, mas ele não veio para esse sacerdote terrenal. Ele não veio para isso, ele veio para o espiritual. Então ele exerceu seu ministério no meio do povo, né? Ele não serviu aí no templo. Jesus, como sumo sacerdote, também não serviu no templo. Então, a partir de Jesus, a lei sacerdotal aí, terrena, ela muda completamente, tá entendendo? Nós somos sacerdotes segundo a palavra do Senhor para quê? Para levar, para direcionar o povo à salvação. Glória a Deus, aleluias. Para preparar. Nós somos para preparar para a vinda do Senhor Jesus. Nesse tempo, somos para preparar, porque já estamos no tempo do fim. Se você quer um sacerdote para crescer diante dos olhos das pessoas, vocês estão como os escribas, os fariseus, porque eles queriam que o Messias se manifestasse e sentasse no trono. E isso eles vão ter. Eles vão ter o Messias sentado aí da forminha que eles querem, mas esse vai ser o anticristo. O que vai trair, o que vai perseguir, o que vai matar. Quando eles acordarem, muitos deles, o tempo já vai ter passado, vai ser tarde, tá entendendo? Mas não se enganem, amados irmãos. Existem muitos judeus que estão se convertendo nesse momento. Eu tenho visto testemunhos de muitos, inclusive muçulmanos, descendentes de Ismael. Então, cuidado com as pessoas que falam, olha, esses daqui, os descendentes de Ismael, não vai ter salvação, esse aqui não, porque isso. Não, amados, eles estão se convertendo, porque Jesus morreu na cruz por eles também. Jesus não morreu na cruz por você que era gentil? Você acha que vai recusar e dizer não para o seu próprio povo? O filho de Abraão, que ele prometeu que ia ser, que Ismael também tem promessas sobre a vida dele? Que Deus vai negar a sua própria palavra por causa de um conceito seu? O Senhor não vai mudar sua palavra, amados irmãos. Por isso temos que analisar tudo. Glória a Deus, aleluias. Então vemos João e Jesus atuando no mesmo tempo. Você vê os dois atuando também. O mesmo que Davi faz, aí, de separar de dois em dois, para poder atuar e exercer esse ministério, João e Jesus exercem o ministério ao mesmo tempo. E quase que termina ao mesmo tempo aí, mas exercem esse ministério, amém? Ao mesmo tempo, assim como os 144 mil vai exercer o ministério. E outra coisa que o Espírito Santo está me revelando agora, porque o Espírito Santo falou assim comigo agora, falou assim, quando eu falei exerce o ministério ao mesmo tempo, o Espírito Santo falou assim, um nasceu primeiro e o outro depois, então há uma diferença de dias de um do outro. Aí o Senhor, o Espírito Santo me falou assim, olha, porque existem mistérios em minha palavra em relação a esses dias e tempos. Eu entendi o que ele falou em relação a isso. Está falando em relação ao ministério dos 144 mil, em relação, por exemplo, ao atuar, né, o tempo da besta, que se você vê em Apocalipse também, tem um pouco de diferença de dias de tempo, tá? Por quê? Porque quando termina o ministério das duas testemunhas e elas são levadas, tá? Elas são guardadas pelo Senhor, a ira não caiu ainda e é necessário que a ira caia. Então, a ira ela só vai cair depois que o Senhor resgate o último. Aí cai a ira, tá? Onde a uva vai ser pisada no lagar da ira do Senhor, tá? Então, vai haver a colheita dos frutos da uva, que também é profético dentro da colheita de Israel. Isso você vê, o calendário das colheitas em Israel, você vê
que a uva tem uma localização aí também, e eles fazem a colheita da uva num determinado mês. Então, o Senhor está falando aí também que as duas testemunhas são retiradas, eles comemoram aí, porque elas perturbaram todo mundo, elas é o mal, né? Esse exército é o mal que veio sobre a terra, né? Tá todo mundo vendo eles como um bicho-papão, como o mal, mas na realidade eles vieram para salvar e para levar a salvação, mas eles não vão compreender isso, então todos vão querer perseguir eles, não vão poder, porque eles estão no poder de Elias, e vão ser consumidos só de tentar fazer alguma coisa contra eles, porque eles têm o selo de Deus também, e tem um tempo de atuar, que eles não podem ser mortos antes. O selo de Deus é a proteção de Deus, para que o Satanás não toque neles antes do tempo. Mas quando acontece esse tempo, eles são retirados. Por que são retirados? Eles são mortos, né, martirizados, mortos na praça, todos vão ver, mas aí eles sobem, passam 3 dias, eles sobem, e depois que eles sobem, manifesta a ira do Senhor. Então, existe um pequeno tempo. Por isso que o Senhor me fazia pensar a respeito da idade de João, e o Senhor está me pedindo, o Espírito Santo está me pedindo para calcular isso. Em nome de Jesus, eu vou estar olhando a respeito disso, estudando e analisando. Glória a Deus, que o Espírito Santo ele vai revelando a gente. Vamos terminar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, agora vamos ver quem são os sacerdotes, tá? Por quê? Porque em Israel, o que aconteceu? Todo o sacerdócio de pastores, né? Porque os sacerdotes hoje são chamados pastores, né? Ministros, profetas, ou seja, você vê uma mudança de nome aí também, né? Para servir ao Senhor. Então, em relação a esse sacerdócio, o que o Novo Testamento fala a respeito disso? E muitos entram falando, olha, a mulher não pode pregar, fazendo uma análise de como foi o sacerdócio no Velho Testamento, né? Não havia mulher. E existem algumas coisas aí, não vou falar agora, mas glória a Deus por trazer só esse versículo. Quando faz essa separação, você vê que teve uma família aí que não teve filhos homens, que teve somente filhas mulheres, e estão aí. Amados irmãos, então, você vê a mudança desse sacerdócio, e você vê uma linha em Israel de que eles separam a mulher dos homens, né? E levantam só sacerdotes homens, né? Mas vamos ver conforme o que diz aqui a palavra do Senhor no Novo Testamento. 1 de Pedro 2,9 fala, mas vós outros sois linhagem escolhido real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus. Olha, quando eu leio isso, eu vejo que está falando comigo, e eu sou mulher. Eu sinto no meu coração que é para mim, porque eu fui um povo adquirido também por Deus. Ou está falando aqui, por se acaso, que eu, mulher, não sou um povo adquirido por Deus? Está me excluindo aqui como mulher? E para quê? Para anunciar as virtudes daquele que os chamou. Deus me chamou também. Eu sou para Deus uma serva dele, e ele me chamou. Então, esse versículo é para mim também, amados. Quem se levanta e diz que não é para mim? Diga que ele não é para mim. Esse versículo o Senhor não está escrevendo para mim, porque se tivesse a necessidade de excluir as mulheres de um sacerdócio, ele ia falar assim, mas vós outros, varão, sois linhagem escolhida, um real sacerdócio, nação santa. Ia ser só para homens isso. Não, aqui ele está falando de todos nós, me incluindo também. E para quê? Para anunciar. Então, eu vou anunciar. E muitos ficam aí ainda proibindo as mulheres de anunciar o evangelho, amados. E vocês vão responder no altar do Senhor por causa da imprudência de vocês, porque vocês estão parando a obra do Senhor.
Deus tem levantado muitas mulheres e muitos instrumentos do Senhor com muita força e com muito poder, com muita unção. Mas muitos homens quadrados, religiosos, têm parado os ministérios e o chamado de muitas mulheres. E vamos ver o que o Senhor diz a respeito disso. Vocês vão ser julgados por isso. Então, analise bem as escrituras antes de vocês colocarem as suas religiões e as suas disciplinas, doutrinas acima da palavra do Senhor. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. É contra isso que o Senhor está se levantando. Ele vai se levantar nesse tempo para destruir essas religiões. Para destruir esses conceitos. Para destruir essas doutrinas de homens. Porque isso não está vindo da parte de Deus. Está vindo da parte do coração de homem manipulador que quer manipular as coisas do Senhor. Colocar limite, colocar regra no atuar do Espírito Santo de Deus. Vocês consertem, se arrependem diante da presença do Senhor, porque isso não está correto. Isso não está correto porque vocês estão querendo ter controle das coisas do Senhor, dentro desse quadrado que vocês têm. As virtudes daquele que os chamou, porque Deus também me chamou e chamou a todos, mulheres, crianças, jovens, adultos maiores, a todos, sem distinção de raça, de cor, amados irmãos, das trevas, todos que estavam nas trevas, ele chamou e nos ofereceu esse real sacerdócio nos escolheu como nação santa a todos. O Senhor vai condenar as pessoas que andam mudando e colocando palavra em alguns versículos que não existem. Gálatas 3:28 fala assim: já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem varão, nem mulher. Que? Tá falando que não existe mais isso? Não, tá falando que não existe mais dissensão. Vamos seguir vendo o versículo. Porque todos vós outros, vós outros me incluiu também, sois um em Cristo Jesus. Amados, em Cristo Jesus. Esse judeu não ganha salvação. Esse não pode pregar porque não, para Jesus somos todos um. Somos todos um nele. E no Espírito dele, somos direcionados por ele. E no Espírito de Deus, a palavra vai ser dada por ele e não por mim. Eu sou só instrumento, eu sou nada aqui. Eu sou só um vaso nas mãos do Senhor, independente do meu sexo, independente da minha cor, independente da minha raça. Eu sou instrumento do Senhor e eu também sou povo adquirido. Eu também fui tirada das trevas e com o objetivo de anunciar as virtudes daquele que me chamou. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou cumprindo. Se alguém alguma vez tentou calar sua boca, amado irmão, perdoa essa pessoa em nome de Jesus e volta a tomar o que Deus te deu, porque Deus entregou foi para você, tá? Não deixe ninguém parar a obra do Senhor através da sua vida, porque você é o sacerdócio santo do Senhor, você é o povo escolhido, você é a nação santa do Senhor. E que ninguém venha parar você, principalmente nesse último tempo, que temos que anunciar que Jesus está vindo. Se Deus está te dando revelações, sonhos, é para você anunciar. Se Deus está te dando sonhos, mostrando sonhos da vinda dele, você tem que abrir a boca e falar, porque é isso que é necessário que seja falado. Por mais que seja contar só esse sonho, sem entendê-lo,
Conta, porque as outras pessoas vão entender, porque o Espírito de Deus vai falar através de você. E você vai falar assim, meu Deus, eu não tenho nem noção do que eu estou falando. O Senhor vai falar, fala isso. A outra pessoa vai receber, porque é o Espírito que vai entregar. Nós estamos numa congregação, 100 pessoas. A mesma mensagem, a mensagem é única que é pregada nesse altar. As 100 pessoas, cada uma recebe no seu espírito o que o Espírito quer entregar para cada uma delas. Então, não é você que faz a obra, é o Senhor que faz a obra através de você. Você é só um instrumento. Se o Senhor pediu para você contar esse sonho, conta. Se o Senhor pediu para compartilhar um testemunho, compartilhe. Porque quem vai estar tomando suas palavras e transformando e levando, entregando essa comida, esse alimento, essa força ou esse testemunho para essa pessoa, ou essa edificação que vai vir através dessas palavras para essa pessoa, ou entendimento, porque às vezes Deus abre o entendimento de alguém com um testemunho que ela conta. Às vezes você conta um testemunho nas suas palavras mais simples, o Senhor está ensinando para essa pessoa como orar. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, não tenha medo de ser usado pelo Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, te abençoe e te guarde. Que essa palavra tenha sido de edificação para a sua vida, de força para a sua vida. Vamos seguir em nome de Jesus, porque o Senhor tem a necessidade de revelar-nos os seus mistérios, de revelar a sua face para nós, de se revelar para nós. Por isso necessitamos estar mergulhados mais e mais na sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.